Cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste belíssimo canal, só que essa história zero vai ser belíssima. Já deixo um aviso aqui de que muitas das coisas que eu vou falar aqui pode ser sensível para pessoas que têm um estômago sensível, então alerta de conteúdo sensível, pelo amor de Deus, tá? Hoje eu vou falar talvez de um dos, na minha visão, né, um dos piores seres humanos que já passaram pela Terra. Ele foi um médico nazista que fez os piores experimentos que você possa imaginar em idosos, crianças, mulheres grávidas, gêmeos, enfim. Queria deixar claro também que a maioria das coisas que eu vou falar aqui são relatos de pessoas que sobreviveram a esses campos de concentração e também relatos de ex-militares que testemunharam depois da guerra, de acordo com o jornal The Guardian. E é isso, mas vamos lá. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre essa história macabra, pega a sua pipoca, prepara o seu miojo e vamos pro vídeo. Joseph Mengele, mais conhecido como o Anjo da Morte, nasceu no dia 16 de março de 1911. Eu não sou fluente em alemão, não sei falar nada, então eu acho que se fala Günzburg, na Alemanha. Ele tinha dois irmãos mais novos, que se chamavam Carl e Alois, e o pai deles era fundador de uma empresa chamada Carl Mengele Sons, uma empresa que produzia máquinas agrícolas. Na infância / adolescência do Joseph, não temos muitas informações assim relevantes que vão trazer uma relevância para esse caso. Ele era bom aluno na escola, ele acabou se interessando por música, arte, esqui, e logo que ele terminou o ensino médio, ele estudou e acabou se formando na Universidade de Munique em filosofia, onde é dito que ele foi muito influenciado por Alfred Rosenberg. Que só para contextualizar um pouco o Alfred, ele foi uma das principais, se não a principal influência por trás da ideologia nazista, incluindo a parte da teoria da superioridade racial. Então, já tá tudo errado logo aqui. O Joseph também se formou em medicina na Universidade de Frankfurt no ano de 1935 e ele se especializou em antropologia. Se vocês não sabem, vou dar mais uma ênfase aqui. A antropologia é um estudo mais focado na formação e evolução do ser humano e os seus aspectos físicos e comportamentais. E já vocês vão ver essa relação desses estudos com o que ele vai vir a fazer no futuro. No futuro esse que ele virou um médico um tanto quanto diabólico, a gente pode chamar assim. A parte do apelido dele ser Anjo da Morte é um pouco, como é que eu posso dizer, irônica. Porque anjo ele não tem nada, né? Em janeiro do ano de 1937, o Joseph foi contratado como assistente do Dr. Ottmar Freire, não sei falar o nome desse moço, um cientista que também fazia pesquisas genéticas, mais focada em irmãos gêmeos. Já vocês também vão entender essa parte dos irmãos gêmeos e como isso vai afetar no futuro. Essa é bem babada, então fica até o final do vídeo pra você entender. Depois disso, ele se casou em julho de 1939 com a sua esposa Irene Schoben e teve o seu único filho, chamado Rolf, que nasceu em 1944. A pronúncia com certeza não é essa, mas a gente finge que é. Em 1937, ele entrou pro partido nazista e serviu o exército alemão como médico antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Em serviço, ele chegou a ganhar a medalha de honra por ter salvo 2 soldados alemães que estavam dentro de um tanque pegando fogo. Em 1942, ele acabou sofrendo um acidente muito grave, o que impediu ele de servir fisicamente no campo de batalha, digamos assim. E no ano de 1943, o Joseph foi encaminhado, transferido para o campo de Auschwitz. Eu acho que se você estudou um pouquinho de história, você sabe o que rolava em Auschwitz. Ele foi só o maior campo de concentração do regime nazista. E lá que ele foi nomeado o médico-chefe. Então ele era médico-chefe de Auschwitz. E lá mesmo que ele ganhou o apelido de Anjo da Morte. Então, essa história toda já tá sendo encaminhada pra dar errado, pra ser horrível. Mas vamos acompanhando. Parte do trabalho que ele tinha em Auschwitz era escolher a dedo as pessoas que eram aptas pra trabalhar. E também escolher aquelas que não eram. E como vocês devem saber, aquelas pessoas que não eram consideradas aptas a trabalhar eram encaminhadas diretamente para as câmaras de gás. Enfim, serem executadas nas câmaras de gás, incluindo crianças saudáveis, idosos, mulheres grávidas e por aí vai. Diferente de outros nazistas, o Joseph ele tinha
prazer em escolher a dedo essas pessoas, principalmente quando se tratavam de gêmeos. E com a quantidade de pessoas que eram mandadas para o campo de concentração, ele conseguiu encontrar muitos. Além de mandar pessoas para a câmara de gás, o Joseph era responsável por testar e aprimorar esse gás que tirava a vida das pessoas, que se chama Zylon B. Eu acho que é assim que fala. Ele também trabalhou tentando achar a cura para um tipo de gangrena que atacou um dos campos. E sabe como é que ele fez isso? Ele pegou os infectados, principalmente crianças, tirou a vida de todos eles. Depois ele mandou esses corpos para um laboratório para, enfim, serem feitos estudos sobre a doença. O Joseph também estava tentando encontrar uma forma de ajudar os soldados alemães a não congelarem até a morte nos campos de batalha, principalmente na Rússia, que estava muito frio, já que, enfim, você esteve na sua aula de história, então o frio, ele era uma coisa que prejudicava as batalhas. Então, o Joseph tinha a brilhante ideia de colocar os seus prisioneiros, muitas vezes sem roupa, para congelarem no frio e ficar assistindo, para ver exatamente o tempo que essas pessoas resistiriam, até que momento elas continuariam com vida. E assim que a pessoa falecia, né, porque, enfim, hipotermia, a pessoa vinha a falecer em algum momento, ele usava uma sequência de técnicas bizarras para tentar reviver o morto, mas claramente não dava certo. No final das contas, esses são os experimentos menos conhecidos. O mais bizarro de tudo era a fascinação que ele tinha por essa vibe assim de genética. Ele tinha uma fascinação, de fato, com a cor dos olhos e outros experimentos baseados na genética também, que, de acordo com relatos de pessoas que, enfim, estavam lá, era para refinar a raça superior. Uma das coisas que ele fazia era injetar uma espécie de corante nos olhos de crianças para mudar de cor, a cor do olho. Obviamente, esse procedimento era muito doloroso e as crianças acabavam ficando cegas depois. Mas, de qualquer forma, eles sempre tiravam a vida dessas crianças nas câmaras de gás no final. E os seus olhos eram conservados em potes de vidro. E, de fato, ele tinha um grande acervo, assim, de potes de vidro com olhos de crianças de cores diferentes, tingidos e tal. Bem fora do normal, do comum, um monstro. Mas calma que piora, tá? Ele também fazia vários experimentos em pessoas com nanismo, em grávidas, idosos, e tudo isso, lembrando, sem nenhum tipo de anestesia. Ele arrancava braços, dentes, fazia transfusão de sangue de um gêmeo pro outro e também fazia cirurgias de troca de sexo. Todas essas pessoas também eram mandadas para a câmara de gás depois de terem sido examinadas pelo doutor. E se você acha que as bizarrices acabaram por aqui, não. Já segura seu estômago se você tem estômago fraco, porque agora eu vou falar um dos experimentos, se não o mais, mas enfim, mais bizarro que esse médico fez. O experimento mais macabro, ao meu ver, foi quando ele decidiu costurar dois irmãos, fazendo deles um tipo de irmãos siameses. Ele literalmente cortou os dois braços, as duas pernas, assim como alguns órgãos, e depois costurou um no outro. Obviamente, eles não sobreviveram e faleceram alguns dias depois de gangrena. Alguns sobreviventes e até ex-militares alemães dizem que essa foi uma das experiências mais bizarras que eles viram em toda a vida deles. Tá, que agora vai ficar babado também, hein? Depois do fim da Segunda Guerra, o Joseph conseguiu fugir pra Argentina. Sem a sua esposa, ela não foi com ele veio sozinho. E começou a trabalhar na Argentina anonimamente como carpinteiro. Aí eu te falo, imagina você tá andando de boa e do seu lado está passando esse ser humano que, enfim, fez coisas absurdas e inimagináveis. Mas calma, que se você mora em São Paulo ou já veio pra São Paulo ou conhece alguém em São Paulo, isso pode ter acontecido, tá? Espera aí. Alguns relatos dizem, inclusive, que lá na Argentina ele chegou a trabalhar um pouco como médico de maneira ilegal, realizando abortos. O Joseph foi citado diversas vezes no julgamento de Nuremberg, que foram uma série de julgamentos feitos pelos aliados contra as lideranças nazistas, que aconteceu do dia 20 de novembro de 1945 a 1º de outubro de 1946. Só que naquela época, eles achavam que o Joseph não estava mais vivo. Mal sabiam eles que
ele tava na Argentina. Mas enfim, eles achavam que o cara já tava morto, mas não, ele tava vivinho da Silva. Porém, o que vocês não imaginam e não imaginavam é que depois de morar na Argentina, ele resolveu vir pro Brasil, mais especificamente São Paulo, e não é brincadeira, ele veio a falecer aqui no Brasil no ano de 1976 em uma praia em Bertioga, São Paulo. Os relatos dizem que ele faleceu por conta de um AVC quando ele estava dentro do mar. Mas também não pensem que ele tenha tido uma vida boa, porque ele não teve. Ele viveu o resto da vida toda dele fugindo, né? Ele estava sendo procurado. Ele ficou todos esses anos na pobreza e se escondendo. Cara, mas não teve um julgamento contra esse homem. Tipo assim, ele não foi uma vez para um tribunal ser julgado. Isso que me come viva, sabe? Me deu até calor. Mas enfim, gente, não sei se vocês sabiam desse caso, se vocês não sabiam, me deixe saber aqui nos comentários. Dá um like nesse vídeo porque isso me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui embaixo. Deixe saber o que vocês acharam desse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.